vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre os contratos que vocês já pagam, né? Essa é a dúvida que não quer calar. Muitas pessoas mandam perguntas para mim, tanto nos vídeos, né, as perguntas através dos vídeos, mas também pelo nosso WhatsApp. É a dúvida mais frequente que eu recebo. Aniele, tenho os meus contratos, por que não consigo um troco em cima dos contratos que eu já pago, né? Bom, pessoal, vamos lá. Nós precisamos entender a seguinte questão: existem algumas regras e essas regras devem ser cumpridas para que tenha um resultado positivo. Como assim, Aniele, um resultado positivo? Para que de fato tenha o troco. O resultado positivo é esse, né? Você querer realmente renovar o seu contrato e ter o troco desejado, certo? Mas para que isso aconteça, algumas regras precisam ser seguidas, tá? Vamos lá, nós temos o caso do refinanciamento, nós temos o caso da portabilidade. A portabilidade é o que as pessoas mais costumam pedir. Olha, eu quero fazer a minha portabilidade, tá? Mas não é simplesmente querer, pessoal. Tem algumas regrinhas, como por exemplo, quantidade de parcelas pagas, tá? Existe a regra que é no mínimo 12 parcelas pagas para conseguir fazer a portabilidade. Antes de 12 parcelas pagas, dificilmente vai conseguir fazer uma portabilidade. Por quê? O seu saldo devedor ainda está muito alto, tá? Então, com isso, não cobre o saldo devedor, teoricamente também não sobra nenhum tipo de troco, certo? Consequentemente, não sobra. Acima de 12 parcelas pagas é uma regra, deu 12 parcelas, agora eu consigo fazer a minha portabilidade, por exemplo? Não, pessoal, não é uma regra, tá? Vai depender muito de como está o seu contrato. Em que sentido está o seu contrato? Principalmente, a regra principal do seu contrato, taxa de juros, tá? O que acontece nos últimos anos, tá? Vamos colocar aí o ano de 2020 e o ano de 2021, trabalhou-se muito, taxas muito baixas, tá? Com isso, o que acontece? Hoje, em 2022, nós não temos no mercado mais taxas tão baixas assim, tá? E aí, o que acontece? A regra da portabilidade é: você pode portar o contrato acima de 12 parcelas pagas, mas a taxa de juros deve ser igual ou menor, jamais maior. E aí o que acontece? A maioria dos contratos estão com taxas muito baixas, tá, pessoal? Eu pego contratos com taxas de 1,15, taxas de 1,9, já peguei até taxa de 1,6, tá? E aí o que acontece? No atual mercado que nós estamos hoje, o atual cenário que nós estamos, não tem taxa para cobrir essas taxas tão baixas. Não foi o que eu falei? Tem que ser igual ou menor. Então imagina só, um contrato com uma taxa de 1,6. Hoje eu teria que ter um banco que tivesse com essa taxa ou menor que 1,6. E isso hoje nós não temos mais disponível, tá? Infelizmente nós não temos. Com a alta da taxa Selic, né? Infelizmente todas as taxas de juros aumentaram. No começo do ano nós tivemos o aumento da taxa do consignado. Todos nós, né, ficamos preocupados. Por quê? Porque nós sabíamos que ia atrapalhar realmente as portabilidades. E é o que vem acontecendo, tá? Muitas pessoas questionam, mas por quê? Tem pessoas que já pagaram 24 parcelas, né? Eu pego bastante assim, porque é esse período, foram esses 2 anos, 2020 e 2021, que os bancos trabalharam, fizeram campanhas de redução de taxa de juros, justamente para quê? Para manter a carteira deles, né? Justamente para não perder aquele cliente, então trabalhou-se muito taxa de juros muito baixa. Só que hoje, com o cenário atual, infelizmente não é possível fazer portabilidade nestes casos, tá? Então, por isso
que muitas pessoas, isso são muitas, tá? Aliás, eu quero que você registre aqui nos comentários se você já tentou uma portabilidade e não foi aceita, principalmente por conta da sua taxa de juros. Registra aqui nos comentários se foi o seu caso ou qual foi a negativa da sua portabilidade. Por quê, pessoal? Muitas pessoas ficam com esse questionamento, né? Porque não conseguem receber um troco em cima dos contratos que já pagam. Então, diante do cenário que nós estamos, infelizmente, de momento, é difícil conseguir uma portabilidade caso você tenha taxa de juros muito baixa no seu contrato. E também a questão da quantidade de parcelas pagas, tá? Tem que ter acima de 12 parcelas pagas. Inferior a isso, os bancos não estão atendendo, tá? Dificilmente você vai conseguir fazer uma portabilidade com menos de 12 parcelas pagas. Agora, o refinanciamento depende de cada banco, mas a taxa de juros também influencia. Justamente porque se lá atrás você refinanciou o seu contrato, né? Ou você portou para aquele banco, está hoje neste banco, né? E está com uma taxa de juros muito baixa, a mesma regra do refinanciamento. O banco tem que colocar a mesma taxa ou inferior, tá? Não consegue colocar uma taxa superior. Então, o que que acontece? Não dá limite para fazer o refinanciamento também, tá certo? A quantidade de parcelas pagas aí depende de cada banco, tá certo? Para o refinanciamento vai depender de cada banco. Tem banco que é com 6 pagas, tem banco que pede 12 pagas, vai depender de cada banco a sua regra. Mas a questão da taxa de juros é primordial, tá certo? Entenderam, pessoal? Gostaram da minha explicação? Registra aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam, tá bom?